Olá, eu sou a Cláudia Raimundo, tenho 32 anos e sou especialista em medicina tradicional chinesa, trabalho como terapeuta e como formadora aqui no IPN. Atualmente eu trabalho aqui no IPN, enquanto formadora em algumas disciplinas e também enquanto terapeuta na área da medicina tradicional chinesa. Para além disso, trabalho também em algumas clínicas a dar consultas na área da medicina chinesa, trabalhando essencialmente com acupuntura, com massagem tuiná, com fitoterapia, que são as áreas dentro da medicina tradicional chinesa. Tirando o trabalho, os meus hobbies, assim de forma mais generalista, têm a ver com a música. Sempre foi o meu hobby mais forte. Eu, em determinada altura, fiz parte de um conservatório e aprendi música e, portanto, sempre foi o meu hobby mais forte, apesar de que com o trabalho foi perdendo um bocadinho o tanto tempo que tinha, porque o trabalho foi ocupando mais espaço, mas de qualquer das formas ainda hoje em dia é uma coisa que eu gosto muito e quando posso pelo menos vou assistir para relembrar um bocadinho e ter essa proximidade a esse nível. A nível de coisas que eu não gosto, há uma coisa assim em particular que eu não gosto nada, que é a monotonia, que é uma coisa, eu tenho necessidade de ter algum movimento na minha vida e, portanto, a sensação de coisas novas a iniciar, sejam isso a nível dos hobbies, seja isso a nível dos projetos mais a nível profissional, essa dinâmica é uma coisa que me faz falta, com a ausência da obrigação, ou seja, na base do apetece-me fazer, então vamos fazer, e não tanto na base do que temos agora que fazer determinada coisa. Esta área para mim começou já depois de eu tirar uma licenciatura. Eu sempre gostei da área da saúde. Na altura que escolhi a licenciatura que tirei, que foi ergonomia, foi um bocadinho uma última opção comparativamente às opções iniciais, que tinham a ver com medicina e com enfermagem, no qual não foi possível. E quando eu fui para essa licenciatura, que também é uma licenciatura dentro da área da saúde, apesar de ser um pouquinho mais distante da prática técnica, foi também com esse gosto da área da saúde. Eu terminei a licenciatura. Durante a licenciatura eu tive a oportunidade de estagiar numa área da saúde e num hospital, no IPO, e esse contacto com a saúde esteve sempre muito lá presente. Foi apesar de um certo abreviar de caminho ali naquele momento, foi sempre uma coisa que me chamou muito. Depois de iniciar o trabalho e depois de terminar a licenciatura, eu fui trabalhar na área de higiene e segurança no trabalho e ao longo prazo eu percebi que eu não iria ficar satisfeita com aquilo que era possível trabalhar na minha área, uma vez que não era muito fácil trabalhar naquela área, na área da saúde. E durante esse percurso eu comecei a sentir como é que eu volto então para a área da saúde, o que é que eu posso fazer a partir daqui para voltar a aproximar-me mais das práticas da saúde. E foi aí que surgiu a ideia da medicina chinesa, um bocadinho vinda de não sei muito bem de onde, mas sobretudo do facto, ok, se calhar eu até aqui nunca tinha pensado na saúde natural, mas por que não? Por que não largar o conceito da saúde convencional e ir ver o que é que a saúde natural tem para me entusiasmar ou para trazer. Na altura eu desconhecia praticamente tudo da área da medicina chinesa e da saúde natural, portanto eu não tinha uma base como referência. E quando comecei à procura de informações sobre estas áreas, fiquei imediatamente muito entusiasmada com aquilo. Lembro-me que nessa altura eu fui de férias logo a seguir e nas férias passei o tempo todo com o manual de um lado para o outro, a olhar as disciplinas, o que é que havia, e foi assim até chegar setembro, e era a altura de inscrição, era em setembro, e portanto foi todo um período de férias, um bocadinho de volta daquilo e a sentir o entusiasmo do que é que podia vir a seguir. E a partir daí eu decidi-me então pela medicina chinesa, que foi a área que posteriormente então eu fui tirar curso e eu atualmente estou a exercer.
Quando eu comecei à procura de escolas, eu vi algumas escolas e no momento em que eu encontrei o IPN, nessa pesquisa, eu estava basicamente entre duas escolas. Quando vim ao IPN para pedir mais informações e ser esclarecida um pouquinho então do que é que acontecia aqui e ter um contacto mais presencial com a escola, eu fui muito bem recebida e isso fez com que eu sentisse, para além já do entusiasmo que eu tinha a nível do conteúdo, ao chegar aqui e sentir a recepção, sentir uma coisa próxima com a pessoa que me atendeu, de cuidado, de interesse em esclarecer as dúvidas, isso fez com que eu me identificasse e sentisse, ok, eu gosto desta escola, gosto da forma desta primeira abordagem, de quem não conhece, mas que sente como é que funciona no primeiro contacto. E a partir daí então eu disse, não, então eu vou para o IPN e a partir daí fiquei aqui. A mesma coisa aconteceu logo no início do ano letivo, lembro-me quando as aulas começaram, eu ainda vinha com toda uma dúvida, se a escola é certa, se não é, porque isso sugere sempre muitas dúvidas, mas eu lembro-me da primeira aula que eu tive, de me sentar, o formador dizer algumas palavras e eu disse, ok, a partir de agora tenho a certeza que é isto, porque houve uma identificação muito grande com as pessoas e com toda a forma como estava a ser falado e passada a informação naquele momento. O percurso que eu fiz aqui dentro do IPN trouxe-me muitas alterações a nível pessoal e profissional, não é? Que as duas coisas andam muito juntas. Mas assim, começando pelo início, o meu início aqui no que diz respeito à medicina chinesa não foi propriamente tranquilo. Ou seja, no segundo ano, quando nós começamos com técnica de agulhas, que é uma coisa que por norma não é uma coisa tão relaxante assim, digamos assim, e portanto é uma coisa que para algumas pessoas traz sempre alguma tensão, eu era o ex-libris dessa tensão. E portanto, a determinada altura desse percurso, eu pensei seriamente em que eu não ia conseguir aplicar agulhas. E durante essa fase foi muito importante a minha professora da acupuntura, na altura, a professora Paula Cavalheiro, que numa aula em que eu tive basicamente um ataque de pânico em relação à puntura, ela disse, não, hoje não vais sair daqui sem fazer essa puntura, deu-me o braço dela para eu punturar e passou-me tanta confiança que eu era capaz, que esse foi um momento muito determinante do meu percurso dentro da medicina chinesa. E esse é um momento que eu guardo muito com esse impacto, porque se isso não tivesse acontecido, se calhar hoje eu não era a profissional que eu sou. Depois teve um outro impacto muito importante, que foi na altura em que eu fui convidada para ser formadora aqui no IPN. Comecei com a disciplina da auriculoterapia. Nessa altura eu também tive algumas dúvidas. Não sabia, nunca tinha pensado sobre ser formadora, não sabia se estava à altura ou não desse papel e nessa altura o apoio dos formadores, nomeadamente mais uma vez da professora Paula, mas também da professora Ana Veloso, da professora Tatiana, esse apoio foi muito importante, essa passagem de confiança não só pessoal, mas também no apoio de qualquer dúvida estamos aqui para ajudar e isso foi muito impactante. Hoje tenho a sorte, não é, de trabalhar com a maioria deles e isso dá todo um sentido de importância, porque não foi uma coisa que terminou com o curso, é uma coisa que felizmente eu vivo todos os dias, com uns mais e com outros menos, mas que faz com que o conceito e toda a energia que o IPN tem e o impacto que o IPN tem na minha vida seja muito cotidiano e muito presente. A nível geral, toda essa estrutura me fez repensar que se calhar era isso que eu efetivamente queria fazer na minha vida, até porque inicialmente eu quando vim tirar o curso eu não tinha intenção de exercer, eu queria só aprender, fazia-me falta. E depois de toda esta confiança, seja na parte técnica, seja na parte formadora, eu pensei, se calhar é mesmo isto, se calhar eu sempre quis trabalhar na área da saúde e é mesmo isto. E, portanto, para mim teve um impacto muito grande, porque foi um impacto pessoal ao conhecer estas pessoas e depois foi um impacto de dizer, se calhar
isto pode ser para a vida e realmente eu posso fazer isso de vida. E hoje é exatamente isso que acontece na minha vida. Então o impacto é muito grande, foi e é. Aquilo que mais me dá energia para o dia-a-dia, essa sensação de querer crescer, a nível pessoal e a nível profissional, centra-se em dois focos. Um deles é o facto de quanto mais nós estudamos e quanto mais nós nos envolvemos na área da medicina tradicional chinesa e nas restantes áreas naturais, nós percebemos a quantidade de coisas que há para fazer, a quantidade de técnicas, de áreas a especializar, o quanto há de conhecimento para ser adquirido, e é uma coisa que, por mais que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que é mais, então é um aumento crescente, e isso faz muito querer melhorar, porque quando nos são apresentadas técnicas diferentes, diz, que tão bom que aquilo tinha sido em determinado momento, porque em determinado momento eu não sabia, então eu tenho essa necessidade, e assim viajo para aprender cada vez mais numa área que eu adoro fazer, porque eu adoro fazer o meu trabalho, então é uma renovação energética constante essa sensação. Por outro lado, o dia-a-dia, o trabalho com os alunos e com os pacientes, traz uma vontade de crescer muito grande. No que diz respeito aos alunos, de lhes poder dar resposta e de ir de encontro às necessidades deles, que todos os anos variam, todas as turmas têm particularidades e, portanto, todos os anos existe alguma pergunta que nunca foi feita, apesar dos anos sucederem as disciplinas serem as mesmas, mas há sempre alguma coisa que nunca foi feita e que nunca foi perguntado, e isso dá esse estímulo para crescer. E no dia-a-dia nós podermos ver o quanto nós podemos ajudar com os nossos pacientes com as nossas técnicas, o quanto, como recentemente aconteceu, uma paciente chega já em ponto de ir para uma cirurgia e chega à nossa consulta e diz: esta é a minha última tentativa antes de ir para a cirurgia, eu não queria ir, mas esta é a minha última tentativa, eu nem gosto de agulhas, mas eu quero. E depois nós percebermos que conseguimos fazer esse trabalho, conseguimos ajudar aquela pessoa e conseguimos dar-lhe maior qualidade de vida e restituir aquilo que para ela já estava em dificuldade, é uma sensação extraordinária que nos faz obrigatoriamente querer evoluir à conta de podermos ajudar mais e mais pacientes em outras áreas ou naquela área para podermos dar essa resposta e chegarmos então às necessidades da pessoa. Para quem está agora no início e para quem não tem nenhum conhecimento dentro das áreas da saúde natural, o meu desafio é um bocadinho procurem perceber o que é que isto é. Existem muitas opiniões e eu costumo dizer uma coisa que é: toda a gente tem opinião e toda a gente tem direito a ela, mas aquilo que nos faz ter opiniões melhores, passando a expressão, é um bocadinho conhecimento acerca daquilo que nós estamos a falar ou que nós estamos a querer começar de novo. Então eu desafio um bocadinho a que procurem um bocadinho mais sobre estas áreas, procurem os resultados, aquilo que nós conseguimos ajudar o paciente e, sobretudo, para quem é apaixonado pela saúde e para quem gosta muito da área da saúde, acho que é uma excelente forma de nós chegarmos às pessoas hoje em dia, de podermos dar a maior qualidade na sua saúde. E a nível da medicina chinesa, que é a minha área e portanto é aquela que eu melhor posso falar, nós temos uma grande vantagem, que é a abrangência de técnicas. Nós temos muitas técnicas e isso faz-nos ter muitas ferramentas diversificadas para chegar às necessidades, às pessoas diferentes. Mesmo às vezes há um conceito que medicina chinesa é agulhas, medicina chinesa não é agulhas e portanto agulhas, que a acupuntura faz parte de uma grande percentagem daquilo que nós fazemos em medicina chinesa, mas eu já tive pacientes que tinham medo de agulhas e que fizeram a consulta na mesma. Nós temos outras formas de chegar a essas queixas, portanto descubram um bocadinho sobre estas áreas, procurem, entusiasmem-se com elas e, sobretudo, uma das coisas que é muito dita hoje em dia, que é uma coisa que eu gostava de chamar a atenção, é a ausência de estudos sobre esta área. Isso é uma meia-verdade hoje em dia. Obviamente que há muita coisa para ser feita, há muita coisa para ser estudada, mas também é verdade que já existem muitos estudos acerca destas áreas para comprovar a sua eficácia, sobretudo para quem tem dúvidas: será que isto é sugestão, será que isto realmente é eficaz?
Então já existe hoje em dia muitos estudos que comprovam essa eficácia, já existem organizações que recomendam as áreas naturais e em particular a acupuntura e a medicina chinesa, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde, as próprias associações de áreas da saúde americanas e, portanto, aquilo que eu posso dizer é tentem conhecer um bocadinho mais acerca destas áreas e formem a sua opinião ou o seu entusiasmo em prol desse conhecimento.